Eu quero compartilhar com você hoje um vídeo que circulou ontem, gravado pelo ator Lima Duarte. Eu vou pôr para você aqui e depois a gente vai analisar alguns aspectos relacionados a essa fala do Lima Duarte e dessa situação triste, né? Triste que a gente tem observado aí desse vínculo, não apenas da Regina Duarte, mas de outras figuras culturais, poucas, né, mas poucas que se alinharam ao bolsonarismo. Então vamos assistir aqui Lima Duarte mandando um recado para a amiga dele, colega de trabalho, Regina Duarte. Deus, tira a mão daí, meu pai, tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida viúva porcina, você estou errado. Viúva porcina, eu já disse muitas coisas a seu respeito, trabalhamos 10 anos juntos, fosse a paixão de senhorzinho Malta, e vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, para não acabar assim. Basicamente, o que você tem aqui é o grande ator da televisão brasileira, Lima Duarte, falando para Regina: pare, só pare, por favor, pare. Põe a mão na consciência e pense. E aí, como eu falei, tem alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, porque isso me incomoda profundamente e a gente vai entrar nesse tópico aqui. Mas basta pensar, né, que quando a Regina Duarte ela foi convidada para ser secretária da Cultura do governo Bolsonaro e aceitou, quando aconteceu isso, ela vinha ocupar a vaga de um primeiro secretário que havia deixado o cargo após o escândalo, quando ele faz um vídeo institucional para divulgar um prêmio cultural com uma estética nazista e copiando um discurso nazista. Ela vem ocupar essa vaga, vem ocupar esse vácuo, e daí, quando ela entra, muitos artistas, né, colegas de trabalho de Regina Duarte, vieram a público e disseram: isso é um absurdo, né? Isso aqui vai destruir a reputação dela, isso aqui vai destruir a carreira dela. E daí a Regina Duarte, para mostrar que ela tinha apoio da classe, né, da categoria dos artistas, ela vai e põe no Instagram dela uma imagem com alguns apoiadores, e pôs a imagem da atriz Carolina Ferraz. E a Carolina Ferraz mandou um áudio para Regina Duarte, que eu vou pôr para você aqui ouvir. Ela mandou um áudio para Regina Duarte dizendo o seguinte: Regina, eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente, né? Realmente eu torço para que você consiga exercer, né, e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. E realmente, você sendo uma artista, eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas. Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada. Então a Carolina Ferraz fala assim: olha, Regina, eu te apoiei porque eu te conheço, você é minha amiga, mas eu não apoio esse governo. Por favor, me inclua fora dessa. Eu não quero ter meu nome associado ao governo Bolsonaro. Eu te desejei boa sorte como uma pessoa que eu conheço e que eu espero que você faça um bom trabalho para a categoria. Mas de resto, não tenho menor afinidade ideológica, menor vínculo com esse governo Bolsonaro. Então, mesmo quem foi educado, né, e desejou, sabe, que ela tivesse sucesso, não queria ter o seu nome associado ao governo Bolsonaro por razões óbvias. E aqui a gente entra nos tópicos que eu quero abordar. Porque é um governo de destruição, em inúmeros sentidos. Destruição política, destruição ambiental, destruição econômica, destruição sanitária, né, da pandemia. Centenas de milhares de brasileiros mortos, destruição da cultura. E é esse ponto que a gente vai trabalhar aqui. Destruição da cultura. É um governo que entrou com o propósito de atacar artistas, atacar intelectuais, atacar pensadores, atacar professores universitários, destruição da educação também. Então é um projeto de destruição do Brasil. E daí uma das retóricas que surge junto ao bolsonarismo, em parte da extrema-direita e em parte da direita MBLista, né? O MBL fala muito sobre isso, que é um erro. É um erro quando um governo injeta grana na cultura. Porque há uma lógica capitalista por trás disso. Então, assim, na cabeça das pessoas, a produção cultural ela tem que se pagar. Ela tem que dar lucro, ela tem que dar algum resultado.
E se a gente for pensar na história da cultura e da arte no geral, a arte raramente gera dinheiro para os seus artistas, para quem trabalha nesse campo. É claro que você tem lá, né, por exemplo, um Picasso que vale milhões, você tem lá um Van Gogh que vende por milhões também, mas isso é um caso excepcional, porque boa parte dos artistas eles estão produzindo no mundo inteiro, não apenas no Brasil, graças a projetos, a incentivos, a fundos, a financiamento público para isso, ou de filantropos. Algum modo eles arranjam para produzir a arte, mas raramente tem a ver com o resultado, sabe, financeiro da produção. A arte, ela precisa muitas vezes do dinheiro público. A cultura precisa de financiamento público. E se a gente for pensar, por exemplo, um caso agora, né, que é um caso, inclusive, sabe, de estudo, né, é um case que demonstra isto, é o caso da Coreia do Sul. O modo como eles transformaram o K-pop em produto de exportação. E esse é um projeto cultural do país. É algo que eles pensaram, que utilizaram dinheiro público para promover, e isso dá retornos para o país. Dá retorno para as bandas, dá retorno para o setor cultural, dá retorno para o país, por turistas que vão vir lá para o país para conhecer o país, sabe, se interessar pela cultura local. Então, assim, você tem um projeto cultural, e que é um projeto cultural que já aconteceu em outros momentos também, né? Basta pensar na França, por exemplo. A França foi um país que exportou cultura para o mundo inteiro, o Reino Unido, os Estados Unidos. Então, esse tipo de poder cultural é muito importante e que leva também a resultados econômicos posteriormente. Então, assim, nem sempre a arte gera resultado, nem sempre a arte gera resultado financeiro, né? Mas a cultura, como um todo, ela é um grande produto. Então, a falta de compreensão disso do governo Bolsonaro e desses direitistas que só pensam nessa lógica financeira, nessa lógica capitalista, ignoram o potencial de transformação de um país graças à cultura. Então, a Regina Duarte, ela entra num governo que tem como projeto a destruição da classe artística, da produção cultural, da produção da qual ela faz parte. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com o caráter individual disso, né? De uma atriz que simplesmente se propôs a destruir o seu legado, destruir o seu nome, a sua reputação, a sua carreira. E daí é a fala do Lima Duarte. O Lima Duarte vem e fala: Regina, por favor, para. E aí a gente tem que pensar que o artista ele tem duas metas, né, basicamente. A primeira delas é sobreviver. A primeira delas é conseguir, sabe, pagar as contas no fim do mês, como qualquer outra pessoa. Então, assim, quem produz literatura, quem produz arte, quem trabalha com arte, não quer morrer de fome. Então, a primeira meta objetiva imediata é essa, né? Sobreviver com o seu produto cultural, com aquilo que ele faz. E daí entra o dinheiro público, muitas vezes, né? Entra o financiamento, entra a Lei Rouanet, ou seja, é o modo de manter a economia artística, cultural funcionando, girando, e manter os artistas trabalhando. O segundo objetivo, acho que muitos artistas têm isso, é de deixar um legado artístico, né? É de deixar uma memória para as pessoas. Como serei recordado daqui 50 anos? Como a minha obra de arte, né? Como aquilo que eu fiz, o meu livro, o meu filme, a minha peça de teatro, será vista daqui 30, 40, 100 anos? Como será o meu legado artístico? Eu serei recordado? Esses dias atrás eu fiz uma pergunta para as pessoas na internet sobre o que elas acham, né, o que elas pensam que existe depois da morte. E para mim, o que existe depois da morte é a memória. A pessoa morre, acabou, e o que existe é a recordação de quem fica. E daí, a imortalidade é quando você teve um tipo de impacto na sociedade que vai além do seu círculo imediato, né, de amigos, de parentes. Quando você conseguiu impactar outras pessoas que nunca te viram pessoalmente. E outras gerações, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem aqui figuras como Shakespeare, ou Machado de Assis, ou Van Gogh, ou Picasso, que são imortais. Pessoas que atravessaram gerações. Séculos depois, como o caso do Shakespeare, ainda tem gente que olha para os textos do Shakespeare, que olha para as peças shakespearianas, ou para os sonetos shakespearianos, e olham com admiração. Olha que ser grandioso, olha que figura extraordinária, olha o que ele fez, olha o que ele deixou pra gente. Então você tem personalidades da televisão, por exemplo, né, Lima Duarte, que é um desses gigantes da TV brasileira, ou Tarcísio Meira, que nos deixou também recentemente, são figuras que serão lembradas como esses ícones da televisão. E era o caminho que a Regina Duarte estava trilhando, porque ela era uma grande atriz da televisão, né? Desempenhou papéis, sabe, memoráveis. Só que o que ela tem feito, o modo como ela escolheu encerrar a sua trajetória e a sua vida, é um caminho de destruição do legado dela.
É claro que a gente tem pessoas que são lembradas por coisas positivas que fizeram, né? O Gandhi, o Einstein e outras personalidades, mas também tem pessoas que são lembradas negativamente, né? O Hitler. Ninguém quer ser lembrado como Hitler. As pessoas querem ser lembradas como o Einstein, ou como o Gandhi, ou como o Martin Luther King, não como o Hitler. Mas é uma pena. Imagino que os amigos da Regina Duarte olham com tristeza o que ela fez com a carreira dela. E para nós que éramos espectadores, né, e que vimos a trajetória dela, também é triste você ver uma pessoa se desintegrando desse modo, né? Escolhendo destruir o seu legado. Então esse é o segundo elemento. E o terceiro e último item que eu quero mencionar é também sobre como, quando a pessoa faz isso, né, quando ela destrói a sua imagem, voluntariamente ou involuntariamente, como isso contamina a nossa percepção da obra dela. Então assim, a gente pode pensar agora que se você for assistir a uma novela antiga da Regina Duarte, você vai assistir com um pouco de asco, né? Um pouco de, meu Deus, olha só, Regina Duarte aqui, Então, assim, acontece. Eu tenho isso. Tem, sabe, grandes cineastas ou grandes atores que têm uma trajetória artística brilhante, mas que são pessoas escrotas, e quando eu assisto o negócio, me dá um pouco... não. Ontem, por exemplo, eu assisti ao Kill Bill, filme do Tarantino. Assisti o primeiro filme. E quando apareceu nos créditos lá, né, produtor executivo, o Harvey Weinstein, me deu um arrepio, assim, nossa, que repugnante, né? Harvey Weinstein, basta pensar que é lá um produtor que foi acusado, sabe, de inúmeros crimes sexuais, foi preso, então, assim, é uma figura repugnante em Hollywood. E daí é o produtor do Tarantino, então assim, embora não apareça no filme, mas só saber que, sabe, foi dinheiro desse cara, foi ideias desse cara que ajudaram com um pouco ali, então, outras personalidades. Roman Polanski, por exemplo, né, que foi acusado de violar uma adolescente, ou, por exemplo, o próprio Woody Allen e outras personalidades. Quando há esse tipo de situação que mancha a reputação dessa pessoa, que mancha a memória dela, mancha o legado dela, é difícil você se aproximar dessas obras. Claro, quanto mais recente, pior, né? Quanto mais recente, é mais difícil você lidar com isso. Por exemplo, Regina Duarte está viva, falando merda, fazendo merda. Então, sim, é mais difícil você lidar com isso. Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, no Pablo Picasso, que era um esquerdo macho escroto, aí você consegue se afastar um pouco mais, né? E olhar assim, bem, dá para separar aqui o Picasso, figura pública, o Picasso pessoa e a obra do Picasso. Dá para separar, mas no geral, quanto mais próximo temporalmente da gente, mais colado uma coisa na outra, né? Então assim, se alguém vai lá e destrói sua reputação porque falou alguma merda, porque fez alguma merda, é difícil de conseguir filtrar. Por exemplo, eu não consigo ouvir mais, é sério, eu não consigo ouvir mais as músicas do Eric Clapton. Depois que eu descobri que ele é negacionista da vacina, eu não consigo ouvir mais. Eu não consigo. Eu tenho no carro lá algumas músicas dele, quando começa a tocar eu pulo, porque eu não consigo ouvir o Eric Clapton mais. Pra mim ficou contaminado, como negacionista. É difícil, é difícil. Mas é claro que as pessoas são complicadas, todo mundo é complicado, né? Todo mundo tem seus defeitos, tem os seus erros, mas, como eu falei, quanto mais próximo, mais difícil é reparar esse estrago, né? E as redes sociais potencializam isso também. Alguns conseguem se reerguer, alguns conseguem recuperar a imagem, alguns conseguem reconstruir carreira. Basta a gente pensar no Robert Downey Jr., um grande ator, né? Um grande ator de Hollywood, conhecido atualmente por ter feito O Homem de Ferro no cinema, mas foi um cara que nos anos 90 ele simplesmente destruiu a carreira dele. Ele destruiu. Ele era dependente químico, se envolveu em muitas questões complicadas, foi preso várias vezes, passou meses na cadeia, foi preso várias vezes, perdeu um monte de trabalho e depois começou a se tratar, começou a se cuidar e conseguiu recuperar a carreira dele. É claro que se o Robert Downey Jr. fosse um homem negro, pobre, americano, ele teria pego prisão perpétua por aquilo que ele fez. Mas, sendo um ator de Hollywood, branco, rico, aí ele conseguiu se safar. Mas, no geral, é muito difícil reconstruir uma carreira. Ainda mais no fim da vida, como é o caso da Regina Duarte, alguém que já tem muito caminho para trás. Então, assim, no estágio que ela está, o dano que ela tem feito à sua própria imagem talvez seja irreparável. Talvez jamais consigamos olhar para o passado e pensar, olha só que grande atriz. Talvez a imagem que fique seja dessa bolsonarista fanática, negacionista e que compactou com um governo de destruição da cultura, da qual ela faz parte. Então, como eu falei, isso é muito triste. É muito triste você ver uma pessoa, sabe, intencionalmente destruindo a própria imagem. É muito triste. Vamos torcer aqui para que ela ouça o Lima Duarte, né? Não sei se vai acontecer isso, mas vamos torcer para que ouça e consiga ainda, sabe, em seus últimos anos de carreira, de trajetória, consiga ainda reverter esse dano. Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam sobre essa questão, né, do dano à imagem de um artista, do legado, na verdade, né? E se você consegue separar a figura, a personalidade, a pessoa, né, a artista, da obra dela. Se você consegue ver um filme, ouvir uma música de alguém que você sabe que pessoalmente é um escroto,
ou fez uma coisa repugnante, ou cometeu algum crime. Consegue separar uma coisa da outra? Consegue fazer isso? Consegue filtrar isso? Como eu disse, quanto mais no passado, mais fácil separar uma coisa da outra, né? Porque daí a pessoa se torna um símbolo, não mais uma pessoa complexa com nuances. Se torna, sabe, o símbolo do pensamento, como era o Sócrates. Se torna o símbolo do escritor, como Dante. Então, assim, vira um símbolo, mas você consegue separar uma coisa da outra? Você consegue assistir a um filme de um diretor que cometeu algum tipo de crime, por exemplo? De um ator que fez isso? Consegue fazer isso? Consegue separar? Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do CDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central. E aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda uma super energia, tempo e dedicação nosso. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar, é gratuitamente. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.